Outros há uns 15 anos atrás, outros há uns 20 anos atrás. Quem é que a gente já se viu há 20 anos atrás aqui? Oh, tem os dinossauros, que bênção! Mas uma alegria estar revendo os dinossauros e também estar vendo os filhos novos, os bebês, vendo o que Deus está fazendo com vocês. Na verdade, irmãos, quando o André estava falando aqui, um pouquinho antes, quando o André falou sobre não sairmos da mesma forma, eu comecei a pensar assim. Vocês lembram que o apóstolo Paulo diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, ou se não veem, porque as que se veem são temporais e passageiras, e as que não se veem são eternas. Ele está dizendo que tem coisas que se veem, e tem coisas que não se veem com estes olhos. Vocês sabem que existe um mundo invisível aos nossos olhos aqui. Vocês creem que existem anjos? Creem? Eu creio. Mas quantos aqui já viram? Assim, eu não vi. Pode ser até que alguns irmãos aqui já tenham visto. Ana. Os anjos muitas vezes apareceram. Na vida de Jesus apareceram várias vezes, apareceram no deserto, servindo Ele, apareceram na tentação, confortando Ele, apareceram na ascensão, apareceram anjos e os discípulos viram, apareceram para as mulheres que foram procurar Ele no túmulo. Então, muitas vezes eles apareceram. Na verdade, existe um mundo que nós não vemos. Eles se mostram quando eles querem, ou quando o Senhor quer que a gente veja. Aqui mesmo, eu creio que há anjos, o Espírito Santo está aqui, Jesus está aqui por meio do Espírito Santo. Tudo isso é uma realidade invisível. E as coisas que nós vamos falar aqui, sobre, não sei se aqui André me disse que já falou com vocês, que esses dias nós vamos meditar sobre a volta do Senhor. Nós vamos estar crescendo em algo pela fé, algo que cremos pela fé. Mas quero dizer para vocês que o mundo invisível é mais real do que o visível. Ele é eterno, o visível, a parte visível, um dia vai acabar. É passageira. Nós somos seres que depois de nascermos de novo, seremos eternos. Então, esta realidade eterna é muito mais real do que a realidade passageira aqui, que hoje existe e amanhã não existirá mais. Então, o Senhor quer nos fazer, irmãos, na verdade, crescer em fé, em nos movermos em cima do que é invisível hoje para os nossos olhos, nos movermos pela fé. Aqui eu creio que nesses dias a gente crescer no que é invisível e é espiritual, na fé, no que cremos. Amém? Então, esse assunto da volta do Senhor, queridos, a gente historicamente, não sei vocês aqui em Piauí, mas nós lá pouco falamos. Ao longo de 20, 30 anos, poucas vezes falamos. Por vários motivos. Talvez porque não enxergávamos a importância. Também havia diferenças entre os pastores lá, diferenças em alguns pontos de fé a respeito dos acontecimentos. Também alguns achavam que era algo difícil, uma coisa assim. Quantos aqui gostam muito do livro de Apocalipse? Um corajoso, duas.
2. Não é pouca gente, seja sincero, poucas vezes você lê, não é? Por quê? Porque, de fato, é um livro, às vezes, difícil de entender, aí a gente não se anima muito, mas existem muitas promessas e palavras te animando, diz assim, bem-aventurado aquele que lê, ouve e fala das palavras desta profecia. Então, existe muito ânimo para a gente entender. E hoje a gente foi vendo que este não é um assunto para doutores, este é um assunto para nós, para todo discípulo. Então, hoje, na verdade, eu só queria a gente dar para vocês assim um gostinho, preparar o coração de vocês para esses dias. O assunto da volta do Senhor, irmãos, ele produz em nós várias coisas muito importantes. A gente tem que ir despertando isto. Aquilo, isto eu vou repetir mais adiante, mas olha, o Senhor nos fala muito, a Escritura fala muito dos acontecimentos do fim. Amanhã nós vamos ver mais sobre isso. Mas por que fala? Não é para satisfazer nossa curiosidade de saber o que vai acontecer no futuro. Não. O motivo mesmo, bom, há mais de um, mas o primeiro que eu diria a vocês é para aquilo que a gente crê, prestem atenção, aquilo que a gente crê que vai acontecer influencia nossa vida no presente. Aquilo que você crê que vai acontecer transforme tua vida no presente. Por exemplo, tem ímpio que crê que não existe nada depois da morte. Quem acredita assim, primeiro, não tem temor de nada, porque acredita que depois acaba tudo, então ele vive desordenadamente aqui na terra, inconsequentemente. Quem crê assim quer curtir o máximo que ele possa ter de prazeres aqui na terra, porque depois não existe nada mais. Não é assim? Então, aquilo que a gente crê sobre o futuro influencia muito o nosso presente. Se eu creio que Jesus volta, se eu creio que Jesus vai botar em ordem todas as coisas aqui na terra, ele vem para reinar, vem para acabar com toda a injustiça. Se eu creio que eu vou viver com ele eternamente, isso não vai mudar a nossa vida? Hoje, eu não vou viver de uma forma diferente? Se eu creio que eu vou ter que prestar contas a ele, na verdade, irmãos, tem dois compromissos, estava falando ali com os homens, tem dois compromissos que já estão agendados e ninguém escapa, tá bom? O primeiro compromisso é tua partida aqui da terra. Ninguém vai ficar, viu? Vou dizer para vocês que ninguém vai ficar. Ou nós vamos ver Jesus vindo e vamos ser transformados, ou nós vamos partir e encontrar com ele também. Então, o primeiro compromisso é a morte. Até os jovens, viu? Vou dizer, o velho já está pensando, estou chegando lá. Mas o jovem às vezes pensa que não vai chegar nunca esse dia, mas vai chegar para todo mundo. E o segundo compromisso é o juízo eterno. Esse todos vamos comparecer juntos. A morte, cada um vai partir num momento diferente, mas o dia do juízo também está agendado. Anota aí na tua agenda, porque na do Senhor já está anotada esses dois compromissos para você. Se a gente crê que isto é uma realidade,
nós vamos viver de uma maneira diferente. Então, o primeiro motivo porque o Senhor quer que a gente, e a Bíblia fala muito sobre esses acontecimentos, é porque Ele quer que nossa vida seja transformada hoje por esses acontecimentos. Vamos falar aqui um pouquinho, 8 frutos. Tá bem, estou. 8 frutos que esse assunto vai produzir em nós. Tudo isso para animar vocês para amanhã, tá bom? Primeiro fruto, irmãos, vai trazer mais firmeza para a tua fé. Este assunto é um fundamento da nossa fé. Vocês lembram que Hebreus fala lá daqueles fundamentos, dos princípios elementares? Fala lá de arrependimento, fala lá de fé, fala lá de batismos, fala lá de imposição de mãos, e fala de 2 últimos, quem lembra? Ressurreição dos mortos e juízo eterno. Ressurreição dos mortos e juízo eterno. Irmãos, precisamos saber, meditar, pensar nesses 2 acontecimentos que estão programados, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Dizem respeito a este assunto da volta do Senhor. Então, isso é um fundamento. Por isso a gente diz, não é para doutores, é para todos. Jovens e velhos, na fé, idosos, todo mundo. Todos temos, igual que a gente, aqui vocês são bem catequizados nos pontos da vida e obra de Jesus. Então, não precisam falar agora não. Pois temos que estar bem catequizados quanto a esses aspectos da volta do Senhor. Não apenas saber que Ele voltará. Tudo isso é um fundamento. Segundo motivo, porque é muito importante, segundo fruto que Ele produz na nossa vida. Esse assunto revela uma parte da pessoa de Cristo. Uma parte muito importante de quem é Jesus. Que nós não podemos ficar sem saber. O mundo, irmãos, não conhece quase nada de Jesus. Nós conhecemos alguma coisa. Mas o mundo, o que o mundo conhece? Conhece, quem nunca ouviu o Evangelho, diga assim, conhece sobre o nascimento de Jesus, né? O bebê Jesus, no Natal, todo mundo conhece aquela história, da manjedoura, os magos, os pastores que vieram, e conhece o bebezinho, fofinho, frágil, não é? A estrela de Belém. O que mais conhece? Conhece agora nesse período da Páscoa, conhecem o Jesus crucificado, mas até uma figura bem distorcida de Jesus crucificado, que bota aquele Jesus coitado, sofredor, que fizeram tamanha injustiça com o pobre, e nada tem a ver com a morte de Jesus, que assim mesmo se entregou em favor de nós. Ele disse: ninguém me toma a minha vida, pelo contrário, eu voluntariamente a dou. Não era nenhum coitado. Mas esse mundo nem imagina o Jesus que voltará. Essa é uma parte de Jesus que ninguém quase fala nem conhece. Uma vez meu irmão foi num lugar e ia falar sobre a volta do Senhor, e disse: vocês têm um cântico sobre a volta de Jesus? Aí eles cataram, quase não
não tinham cânticos da volta do Senhor. Mas acharam, lembraram de um. E o cântico dizia assim: ó Jesus, tu que voltarás como um bebê. Aí ele ouviu, disse: de onde tiraram isso? Que Jesus volta como um bebê? Jesus vai voltar de uma forma muito diferente. Os anjos disseram como, falou para aqueles homens quando Jesus ascendeu ao céu, disse: ó, como vocês viram, ele virá sobre as nuvens. Ele subiu e foi recebido nas nuvens. Ele virá, não vai vir bebê, vai vir um homem sobre as nuvens do céu, e vai vir como? Com poder e muita glória. Já não vem mais como um bebezinho na manjedoura, não vem mais aquele pobrezinho. Ele vem como Rei e Senhor, vem para reinar e vem para julgar. Quando Paulo diz que o Senhor estabeleceu o tempo em que o mundo será julgado por meio de um varão. Sabe quem vai sentar lá naquele trono para julgar? Não vai ser o bebezinho Jesus, vai ser o Rei Jesus, o Senhor Jesus, aquele que quando João viu, esse é um aspecto de Jesus que ninguém quase imagina, nem nós imaginamos direito. Vocês conseguem imaginar aquele Jesus que João viu em Apocalipse? Lembra como era? Os olhos como chamas de fogo, da sua boca saía uma espada. Irmãos, esse também é Jesus. O Jesus lá de Apocalipse 19, que diz que vai descer e vai guerrear contra os exércitos do anticristo e vai matar a todos. E vai correr muito sangue. Esse Jesus as pessoas não imaginam, mas é o mesmo. O mesmo que veio dar a vida é o que voltará depois para julgar e condenar. Todo mundo só fala assim do amor de Deus, que Deus é amoroso. Recentemente estava passando um filme terrível, eu considerei aquele filme blasfemo e mentiroso, enganador. Espero que aqui ninguém tenha visto. É uma peça de teatro de um autor brasileiro famoso, que se chama Alto da Compadecida. Vou dizer o que é, tomara que ninguém tenha visto. Eu, infelizmente, uma vez estava num ônibus vindo de Juazeiro com meu irmão e passaram na televisão do ônibus a história de um mentiroso e ladrão, de um assassino cangaceiro, de uma mulher adúltera, de um padeiro avarento. Não me lembro se tinha mais algum personagem. Os padres lá, enganadores, e fazem tudo piada disso aí. Mas sabe o que acontece? No meio do filme, todos morrem e depois todos eles vão diante do Senhor e mostra lá um Jesus abobado, cara de bobão, uma Maria que manda em tudo, e no fim todos vão ser absolvidos e vão ser salvos na eternidade. Por isso eu digo, isto além de blasfemar contra o Senhor, isto engana as pessoas. As pessoas ficam esperando que vão encontrar essa, como diz o anjinho, essa pataquada lá, e vão levar um susto muito grande, porque a coisa vai ser muito séria. Então, esse Jesus, as pessoas não conhecem. Tem só Jesus, um Deus que é amor, e que tudo tolera, e que vai, no fim vai salvar todo mundo. Não é assim. Então, conhecer este aspecto do mesmo Jesus amoroso que deu a sua vida, mas que também é rei e juiz, é muito importante. Não só para nós, como para este mundo. Outros aspectos, eu vou falar mais rápido agora, que senão a gente acaba se demorando nessa introdução.
Mas ó, se você está acostumado com o anjinho, você já está acostumado a demorar, né? Este assunto também volta o nosso coração para a eternidade. Terceiro fruto, volta o nosso coração para a eternidade. Às vezes a gente vai vivendo a vida aqui na terra como se nossa vida fosse aqui na terra. Se você recebesse uma notícia do Senhor, dizendo assim, ó, se arrume aí que você vai se mudar. Você não vai mais morar em Piauí ou na tua cidade. Tua pátria é outra. Não adianta você fazer uma casa muito boa aqui em Piauí. Não adianta você ganhar dinheiro, você ter sonhos aqui. Porque ó, já eu venho te buscar e vou te levar para a tua pátria, onde você vai morar para sempre. Você não vai mais voltar para cá. Você está de saída de Piauí. Desculpa, estou falando de Piauí, sei que você está de saída da tua cidade. Como é que ia ficar? Você ia continuar investindo, construindo uma enorme casa bem bonita? Você já nem ia mais pensar muito nas coisas aqui. Nem tenho mais muito ânimo de investir aqui, tudo, porque eu já sei que eu vou morar em outro lugar para sempre. Nem volto mais aqui. Então, lembrar, saber deste assunto, de tudo que nos está preparado, aponta nosso coração para a eternidade. Não é? Você não para pensar, dizer, vai mudar até os assuntos da tua conversa. Alguém que está, agora vou pensar assim, de mudança aqui terrena, já está com tudo acertado para ir morar num lugar outro, bem bacana. Na hora que você senta com ele só vai saber falar daquilo. Olha, Jesus me disse que eu estou indo, vai ser assim, 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 eu vou fazer isso, aquilo, lá vai ser assim. Você já não vai falar mais nada daqui. Você só vai falar do que está para acontecer em breve com você. Então, assim esse assunto produz em nós, sabe, irmãos? Se você tem consciência do que é invisível e que é real, isso que eu estou dizendo para vocês é real. Jesus prometeu e disse que é assim, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador, o qual vai nos transformar. Se você sabe que tua pátria está nos céus, você não é cidadão da terra. Outro dia um camarada me ligou falando de investimentos. Não conheço a pessoa, né? Um banco desse. Aí eu ouvi um pouco ele, para ser educado, e disse, vou ser sincero com você, amigo. Eu nem tenho esperança nenhuma aqui na terra, não invisto minhas apostas, minhas fichas, meus esforços aqui na terra. Essa terra, está falida, vai ser destruída em breve. O cara até desanimou que queria me vender. Essa terra é um banco falido, meu amigo. Você vai botar seu dinheiro no banco falido? Não vou. Então, apontemos nosso coração para a eternidade. Que outro fruto isto produz em nós? Produz santificação. Nós vamos falar, se o senhor quiser, amanhã, sábado, no domingo. Amanhã nós vamos falar, só para vocês saberem, se Deus quiser, e o pastor aqui permitir, amanhã nós vamos falar, esse assunto tem duas partes muito importantes da volta do Senhor. Um é o que a gente chama assim de cronologia, é aquela linha do tempo, os acontecimentos, os sinais que já estão acontecendo, o que vai acontecer ainda. Então, isso a gente chama de cronologia. Jesus falou bastante, explicou em detalhes o que vai acontecer. Isso é uma parte. Mas a preocupação maior de Jesus não era a
cronologia. Até porque, por exemplo, nos capítulos 24 e 25 de Mateus, ele fala 31 versículos de cronologia, de acontecimentos, e o restante todo ali, ele fala da segunda parte, que é o nosso preparo. Então, nossa preparação é o mais importante que o Senhor quer fazer. O Senhor não quer aqui que nenhum de nós fique de fora daquele dia. Então ele nos prepara. E uma das áreas que a gente vai ver no domingo é essa questão da santificação. Jesus ali fala de 5 parábolas e uma delas aponta claramente para a santificação. Então, este assunto, irmãos, um fruto que ele produz em nós é santificação. Perdi a conta, acho que é o 4. Santificação sem ela, ninguém verá o Senhor. Sem ela, ninguém vai entrar lá. Ninguém, nós vamos ver mais sobre isso. Então, 4º fruto que esse assunto produz em nós: vestes brancas. Não, é o 4º, santificação. Estou repetindo, dentro da santificação, tá? 5º fruto: urgência no serviço ao Senhor. Urgência no serviço ao Senhor. Vocês lembram que uma das parábolas, a dos talentos, aponta para isso? Se a gente tiver consciência de que o Senhor deu a você um talento e Ele espera fruto desse talento, quando Ele voltar, Ele vai requerer isso. Você tem consciência disso? A salvação é pela fé, mas no julgamento lá vão ser levadas em conta as obras naquele dia. Não só na parábola, vocês lembram quando Jesus separa os cabritos de um lado, as ovelhas do outro, em Mateus 25? Qual foi o critério que ele usou? Pode falar. Foram as obras. Senhor, vocês me viram com fome e me deram de comer, me viram nu e me vestiram, eu estava preso e doente e vocês foram me visitar. Foi esse o critério ali, naquela palavra que o Senhor trouxe. Então, nosso serviço conta sim, e muito seriamente. O que foi que aconteceu com o servo que enterrou o talento? Nós vamos ver lá depois, quando nós falarmos dessa palavra. Então, este assunto também mexe com a gente nessa área aí do serviço. O que a gente vai apresentar quando chegar lá? Como é que vai estar a coisa? Vocês percebem como é importante esse assunto? Ele acaba atingindo nossa vida toda. Eu esqueci, já falei sobre o temor, mas estava meio incluído. Produz temor quando a gente. Então põe um sexto, produz temor, quando a gente fala desse aspecto do juízo, de quem é Jesus, isto produz temor em nós. Sexto, eu já estou meio perdido. Sétimo. Eu acho que eu estava me esquecendo de alguma. Não, mas depois eu dou uma pescada ali que eu tenho anotado. Outro aspecto, este assunto, irmãos, nos prepara para
para esse tempo do fim. Então, prepara para o tempo do fim. Esse tempo do fim vai ter, nós amanhã também vamos falar sobre isso, vai ter algumas coisas. Entre elas vai haver perseguição e sofrimento aos cristãos. E nós temos que estar prontos, fortinhos, nossa fé firme, pujante, para que ninguém negar o Senhor, ninguém ficar de fora. Amém? Está prontos para E vai ser uma honra. Está pronto? Então, vai ser uma honra. Há promessas. Para isso a gente tem que ler bastante as promessas que Jesus faz para aqueles que perdem a vida por causa do Senhor e do testemunho. Há promessas muito especiais, vão estar lá, vão ser os que vão estar mais pertinho lá de Jesus, esses que tiverem tido essa honra de perder a vida por amor a Ele. Então prepara o tempo do fim, tanto para o sofrimento, como prepara para a gente cuidar com os enganos e mentiras. Não só prepara para o sofrimento, porque vai haver muitas mentiras. A falsa profecia vai estar presente, os falsos profetas já está. Também nós vamos ver alguns sinais que já estão no tempo presente. E um deles, muito sério, é a falsa profecia. Diz assim, que se possível, para enganar os próprios santos, muitos serão enganados. A Escritura fala de que naquele tempo vai haver a apostasia. Sabe o que é apostasia? Apostasia é abandono da fé. Então, estarmos entendendo e fortalecidos nos prepara para a gente não ser enganado também. Então, que importante é isso. Que ninguém aqui seja enganado, que ninguém caia da fé e perca a sua fé por falsos ensinamentos. E mais, esse foi o 7º. Daniela, que já me ouviu umas 5 vezes sobre esse assunto. Faz parte do evangelho que temos que pregar. Isso. Esse assunto também é parte do próprio evangelho que nós temos que anunciar para os de fora. O evangelho não é só falar a primeira vinda de Jesus. Filho, anota aí que eu vou pegar depois. O evangelho inclui falar também da segunda vinda dele. Tudo que nós estamos falando da pessoa e da obra de Jesus. Estes são as boas novas, irmãos. Faltou uma também, lembrei, falando em boas novas, há outro fruto que produz para nós. Talvez eu tenha misturado, separado, mas aí não importa. Um outro fruto é que traz esperança e fé para nós esse assunto. A gente às vezes olha o que está acontecendo neste mundo, a injustiça prevalecendo, a maldade, a violência, a corrupção, e parece, irmãos, que tudo isso prospera e que o ímpio se dá bem nesse quadro. O salmista diz, o Salmo 73 diz que olhando parece que o ímpio está sempre bem, forte, saudável, feliz. Ele quase, ao olhar para isso, ele quase tropeçava, escorregava. Então, muitas vezes ao olhar toda essa maldade prosperando, isso abate a gente. Mas, irmãos, olharmos que tudo isso vai acabar, nos dá muita esperança. Olhar que Jesus virá e vai corrigir toda a injustiça. Isso traz muito ânimo.
Vou dizer, quando eu vejo uma injustiça acontecendo, aquilo vai me dando raiva. Quando eu vejo juízes corruptos, e aquilo me dá raiva. Raiva no bom sentido, eu não bato em ninguém não, é uma indignação. Eu logo me lembro de si. Isso, quando você olha o crime passando impune, a impunidade, eu logo me lembro disso. Isso não vai ficar assim não. O ímpio não vai se dar bem não. Ele não vai ficar na dele. Hoje muita gente diz assim, o crime compensa, roubar compensa, a corrupção compensa. Não compensa não. Não vai ficar uma má obra sem ser castigada. Todos, vocês sabem, irmãos, a gente quase ninguém fala do inferno. Vocês já ouviram alguma pregação sobre o inferno? Eu já ouvi. Quem não ouviu, tem alguma gravação de Marcos Moraes aí falando do inferno. Mas é muito raro. Até porque as pessoas não gostam de ouvir, né? Mas, quer dizer, o inferno, na verdade o inferno não foi preparado para os homens. A Bíblia diz que o inferno foi preparado, Jesus falou, para o diabo e seus anjos. Por quê? É um castigo eterno. Hoje tem aí falso ensino dizendo que o castigo não é eterno, ele acaba. Não é o ensino bíblico isso. O inferno, o diabo e seus anjos os demônios eram anjos. Eram seres imortais. E são seres imortais. O diabo e os anjos não morrem. E o Senhor criou um castigo para esses seres imortais. E por isso que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Os homens não eram para ir para lá. Mas, por causa da queda e do pecado, e ainda assim o Senhor não quer que ninguém fosse para lá. Então proveu o caminho para os homens não irem para lá. Mas aqueles que rejeitam a Cristo e sua salvação irão para lá. Vão ressuscitar. Todos vamos ressuscitar, ímpios e os lavados pelo sangue de Jesus, todos vão ressuscitar e vão ser eternos, sim. Uns vão para castigo eterno, que era só para o diabo e seus anjos, e outros vão para estar com o Senhor eternamente. Aleluia! Então, irmãos, lembrar que a injustiça vai ter um mau fim, isso também dá esperança para aqueles que estão buscando a santificação e o que é justo. Dá ânimo saber que tudo isso vai ser corrigido. Dá ânimo. Você não tem ânimo de pensar assim? Em breve, Jesus vai ser reconhecido como rei. Vai ser o rei sobre todas as nações. Vai haver um reinado de 1000 anos sobre as nações aqui. Faz parte também do ensino sobre esse assunto. E este reinado traz também muito ânimo e esperança. Jesus reinando com justiça. Não vai haver fome, não vai haver maus tratos, injustiças, o mal. Não dá ânimo. Então esse é um assunto que por muitas razões também. E pensar, né? Você vai morar eternamente com o Senhor. Acabou a dor, acabou esse corpo do pecado, acabou os cansaços, as tentações. Amém? Aleluia! E aí, vamos nos aprofundar nesse assunto? Então, o Senhor produz em nós todas estas coisas. Amém, meus irmãos?
muito estímulo para os que estudam este assunto. A própria palavra faz promessas. Então, até amanhã. Amém. Bom demais, né? Deu para criar uma expectativa. B, a gente sabe algumas canções sobre a volta de Jesus. Vai estar pelo menos uma hoje, né? Eu vou relembrar ela. Estava pensando em outra aqui.